todos vocês. E essa live de hoje vamos falar um pouco sobre como cuidar de Ifá, como cuidar dos orixás, que eu vejo que isso acaba sendo uma grande dúvida para as pessoas. Aqueles que são iniciados aqui no Instituto, antes de sair daqui, eles já sabem, né, a cuidar do Ifá. É passado este conhecimento de como cuidar do Ifá e dos orixás. Mas em muitas casas, eu brinco que a pessoa ela sai ali com uma panelinha cheia de coquinho na mão e sem saber o que fazer depois. E o mais importante, ao meu ver, é você aprender para que você não venha a depender. Eu sempre falo essa frase. Isso não significa que você não dependa de um sacerdote para fazer um jogo para você, para fazer um ebó, para você tomar um bori, tomar suas obrigações. Mas o importante é que você tenha o aprendizado para que você não dependa ali no seu dia a dia. E o conceito de nós nos iniciarmos no Ifá, Ifá é a divindade do conhecimento e da sabedoria, ou seja, a gente aprender para que a gente se torne pessoas mais sábias e também não dependa assim dos outros para tudo que vai fazer. Então você se iniciar no Ifá e não aprender a fazer o seu Ossé Ifá é a mesma coisa de você comprar ali um carro zero e depois deixar ele na garagem ali, nem ligar e dar uma voltinha com esse carro. Ele não cumpriu o seu objetivo. Como o carro quer te locomover e te levar para os lugares aonde você precisa, você tem lá apenas uma perfumaria parado na garagem da sua casa. Então é a mesma coisa de você ser iniciado em Ifá e não saber fazer o seu Ossé Ifá, se comunicar com o Ifá. Você está desperdiçando um grande potencial ali por não saber fazer isso. E isso também se replica aos orixás. Aqueles que são iniciados nos orixás também deve-se fazer o seu Ossé semanalmente. Eu sempre explico aqui que a semana Iorubá ela contém 4 dias e nesses 4 dias cada dia pertence a algumas divindades e o Ossé Iorubá é feito dentro desses 4 dias, tá? Ou seja, tem dia que vai cair numa segunda, tem dia que vai cair numa quarta, tem dia que vai cair numa quinta, tem dia que cai num sábado. Então, para nós aqui no Ocidente, isso acaba se tornando um pouco confuso. Então, eu explico aqui no Instituto que eu indico que a pessoa faça o seu Ossé uma vez por semana. A forma Iorubá é feita em 4 dias. Porém, aqui para nós, como a gente já está acostumado com esse calendário lunar aí dos 7 dias, eu falo, defina um dia na semana, é todo sábado, é todo domingo, é toda terça. E aí você faz aquele Ossé sempre naquele dia. É uma forma também de você não estar errando tanto, porque da forma Iorubá você tem que ter uma grande disciplina. E aí tem dia que você vai estar viajando, tem dia que você vai estar com outros compromissos e vai deixar de fazer. Agora, quando é nessa semana nossa tradicional, a gente já está acostumado. Então, muita gente vai lá, marca todo sábado, então todo sábado vai lá e faça o seu Ossé. Como o Ifá é cíclico e ele fala dos ciclos da natureza, então, a cada 7 dias, a gente fecha um ciclo para começar um novo ciclo. Por isso que também está dentro ali das questões do Ifá, tá? Então, o que é importante? Semanalmente, nós definirmos uma data, né, um dia, e nesse dia nós fazermos o nosso Ossé. Para que serve o Ossé? A palavra Ossé se refere-se a uma limpeza. Mas não é a limpeza de você ir lá, lavar panelinha, lavar seus iquins, lavar os apetrechos dos seus orixás. Isso também faz parte de um Ossé quando há esta necessidade. Às vezes você colocou determinados elementos lá
que precisa que faça esta limpeza antes de você fazer os seus cuidados ali com o Ifá. Mas este Ossé tem a ver com a sua própria limpeza espiritual junto com a divindade na qual você é iniciado. E quando nós fazemos, então Ossé Ifá só pode ser feito por iniciados? Sim, aqui nós estamos falando, né, do Ossé Ifá, daqueles que já foram iniciados no Ifá e nos orixás. Porém, jogar o Obi como nós jogamos no Ossé Ifá pode ser para qualquer pessoa, iniciado ou não iniciado. A partir da hora que você tem este conhecimento do Obi, você pode abrir um Obi ali para uma divindade, tá? E se comunicar com aquela divindade, muito parecido como é em um Ossé. Para aqueles que não são iniciados e querem abrir Obi para se comunicar com os orixás, a divindade na qual eu oriento que a pessoa se comunique é com Exu, porque Exu é a divindade da comunicação entre o céu e a terra e a divindade que está mais próximo de nós. Então se torna mais fácil esta comunicação e este acesso, tá bom? Axé, bom dia a todos, que Fá abençoe. E hoje nós estamos falando sobre a forma de nós fazermos o nosso Ossé Ifá, tá? Existem inúmeras formas de fazer o Ossé Ifá e é importante que você siga a orientação da casa na qual você foi iniciado. Estou até fazendo essa live porque, infelizmente, tem muitas casas que depois, após iniciar pessoas, acaba não dando este conhecimento. E aí eu brinco que você fica lá com a sua Ferrari parada na garagem, né? Você fica lá com uma panela cheia de coquinhos sem nem saber o que fazer, né? Eu brinco com os coquinhos, mas são os iquins sagrados de Fá, aonde ali durante o processo iniciático é ativado o corpo de Oromilá no núcleo do iquim, dando a vida assim ao seu destino através do seu Odu ou Odu transitório, através do Ixefá, o seu Odu encarnatório através do Itefá, tá? Então, nós utilizamos toda semana para fazer o Ossé Ifá, nós necessitamos de um copo d'água e um Obi. Nós começamos com isso. Então, imagine que aqui na frente está o assentamento de Fá. Tem gente que guarda esse Fá dentro do armário, tem gente que guarda assim numa prateleira, mas quando vai fazer o Ossé Ifá, eu indico que você pegue este seu assentamento e coloque este assentamento no chão. Os orixás é energia terra, então se conecte com a energia terra. Eu falo, né, que tem gente aqui que trata Ifá como um prisioneiro, porque muitas vezes vem aqui a mulher se iniciar escondida do seu próprio marido ali, porque eu até indico, tem em terras iorubás normalmente vai iniciar o homem primeiro, tá? Para depois iniciar a mulher. Aqui na casa eu não tenho isso. Eu falo que quem acorda primeiro dentro da casa despertou o seu espiritual, é aquele que precisa salvar quem tá ali dentro daquela casa. Então inicio homens e mulheres sem problema algum. Então muitas vezes aquela pessoa não esconde o Ifá, às vezes mora com os pais são de outra religião, não quer que aquela pessoa cultue, então a pessoa esconde ali dentro do armário, dentro de um baúzinho, o Ifá, eu brinco que vira um prisioneiro. Mas, pelo menos uma vez por semana, você precisa libertar esse prisioneiro aí e colocar ele no chão, ali diretamente na energia terra, de Onile. E aí você precisa de um copo d'água e um Obi, tá bom? Só um minutinho. Instituto Radiestesia, 7 Arcanjos, calma, nós vamos chegar lá. Tem vários elementos que a gente utiliza no Ifá, mas
quem dita qual elemento vai colocar no seu Ifá é o próprio Ifá neste processo de Ossé. Por isso que é importante nós aprendermos, né, a base do culto, como que a gente se comunica com Orumilá para saber quais os elementos que a gente vai utilizar. Aí tá perguntando qual que é o melhor lugar para deixar o Ifá. Não tem um melhor lugar, tá? Normalmente você pode colocar numa prateleirinha, pode colocar no armarinho, pode colocar num canto de parede, né? Se for ver qual que é a melhor energia, seria diretamente no chão, num cantinho. Então, normalmente, quando as pessoas montam seus altares, monta-se num cantinho diretamente no chão. Os orixás são energias terra, tá? Então, poderia estar conectado diretamente na terra, tá? Então, nós pegamos o Ifá, colocamos ele ali, né, no chão. Normalmente nós vamos lá e batemos 3 vezes na panelinha, tá? Do Ifá ou de qualquer orixá. Isso é para despertar a energia, para a gente trabalhar a energia do passado, do presente e do futuro. E também para que nós possamos, através de uma simbologia, abrir os 3 céus espirituais, que isso vai ficar para uma próxima live aí, né? Pode ser na mata, no quintal? Pode, mas o ideal é que seja um lugar aí coberto tudo. Por isso que o melhor lugar para deixar o seu Ifá mesmo é dentro da sua casa. Tem divindades que fica do lado de fora e tem divindades que fica do lado de dentro. Babá, moro em apartamento, devo descer e fazer subir e guardar, ou posso me conectar com a terra aqui de cima mesmo? Pode se conectar na terra daí de cima mesmo. O que eu digo é estar direto no chão, no piso aí, tá? No porcelanato ou no piso de madeira, tá diretamente no chão, tá? Não tem problema estar no apartamento, tá? Hoje, né, a maioria das pessoas, principalmente em grandes cidades, devido a espaço, mora em apartamentos e não tem problema nenhum. Eu já tive muitos orixás em apartamentos. Uma vez tive que fazer até um ritual dentro de um apartamento, tive que levar um cabrito, subindo com o cabrito dentro do elevador, quase missão impossível aí, com medo de ser parado nos elevadores, vizinho ali, mas graças a Deus, orixá maravilhoso, conseguimos fazer essa missão impossível. Então não há problema sobre essa questão do apartamento, tá bom? Pode colocar sim. Aí você vai pegar um copo d'água e uma semente de Obi. Obi é a semente da boa sorte. É considerado o orixá da boa sorte. E é o Obi que é o verdadeiro sacrifício dentro dos orixás. Porque Ifá fala que o animal, quando nós sacrificamos, ele vai levar a mensagem até os céus e depois ele vai voltar dentro do plano de encarnação dele e vai reencarnar novamente aqui na Terra. Agora, uma semente que ela não germina na Terra, ela morre aqui e morre no plano espiritual. Por isso que eu falo que o desmatamento, né, causa um grande problema, porque uma árvore que morre aqui, ela morre no plano espiritual também. Aí você vai pegar essa semente de Obi e um copo d'água em frente ao seu Ifá e nós vamos, a primeira coisa, bater 3 vezes no Ifá, abrir a panelinha. Aqueles que têm o Iroquê Ifá, que é a sineta de madeira de Ifá, que representa Exu e que todos iniciados podem ter esta ferramenta sacralizada, devidamente sacralizada, pode bater com o Iroquê também ali na panelinha para abrir o Ifá. Bate 3 vezes, abre os 3 céus, conecta a energia do passado, presente e futuro, tem a ver também com a energia das grandes mães ancestrais, aonde nós temos, basicamente, existem muitas
formas de se cultuar as grandes mães, chamadas de Yami, e tem um fenômeno chamado Yami Oxorongá, que são as feiticeiras, onde nós temos Yami Funfun, que é a Yami branca, temos Yami Pupá, que é a Yami vermelha, e temos Yami Dudu, que é a Yami negra. Então, dessas três formas também é pedindo licença para essas mães, para que nós possamos estar em equilíbrio com as mães ancestrais e com a própria energia terra, com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio e assim sucessivamente. Depois nós vamos pegar de abrir o obi com a mão, não com o obé. Sim, nós abrimos o obi com a mão. É uma euó, ou seja, uma proibição você abrir o obi com a faca, tá? Então o correto é você abrir com a mão. O obi, ela é uma semente que ela já vem de forma natural com 4 partes. Tem obi de 3 partes, tem obi de 5 partes, obi de 6 partes, mas normalmente nós utilizamos o que é chamado de obi abatá, que é o obi que tem 4 partes, tá? E essas 4 partes, elas representam os 4 primeiros odus Ifá, que é Ediobê, Oyekumede, depois vem o Orimede de Mede, e representa os 4 elementos, o ar, a terra, o fogo e a água. Inclusive, pessoal, hoje eu posto para vocês aí na nossa plataforma mais tarde o nosso segundo vídeo falando sobre as portas de Ifá. E nesse segundo vídeo ainda iremos continuar falando sobre Ediobê, porque Ediobê tem muitas informações interessantes e hoje eu ainda posto aí para vocês, tá? E aí nós vamos pegar o obi e um copo de água na frente do Ifá. Depois que despertou esse Ifá, você pode fazer uma reza de Ifá, tá? Como eu falei, cada casa vai trazer uma reza. Eu aqui gosto de ensinar uma reza curta, minimalista, que você possa aprender, porque muitas vezes as pessoas acham que só tem que estar falando em Yorubá. E não, o orixá ele entende a sua própria energia, a energia que você traz, tá? Só um minutinho. Babá, eu sei que o conhecimento de Ifá tem que ser passado de boca em boca, mas seria tão bom se fosse escrito um livro contando histórias e procedimentos a serem feitos. Axé. Com certeza. Axé, babá, estive em uma casa onde abriram com faca. Eu não conseguia nem me concentrar, pedindo perdão por estar ali. E no final fui embora. Babá, uma pessoa pode ter as 3 yamis? Na verdade, a gente tem muito mais que isso, é que fica camuflada essas energias. O importante é que a gente esteja sempre em equilíbrio com as mães ancestrais, para não gerar esse tanto de problema que hoje a humanidade está passando aí, de problema de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, não conseguir dormir, aí é um remédio para dormir, outro remédio para acordar. Isso pode ser um equilíbrio do espiritual e também pode estar associado com as grandes mães, tá? Não é visto que as grandes mães são ruins, tá? Muito pelo contrário, elas são as grandes mães da Terra, porém, estando em desequilíbrio com aquela energia, pode sim trazer uns problemas. Por isso que os orixás são considerados, fora a parte das divindades, energias ligadas às forças da natureza. Então é a mesma coisa, com o fogo a gente se aquece, com fogo a gente faz o nosso alimento, mas com esse mesmo fogo a gente se queima ali e pode se ferir também, tá? Pode oferecer obi para as mães também, desde que você tenha esse conhecimento, tá? Por isso que eu indico, primeiramente, para que você utilize o obi sendo iniciado para a sua divindade pessoal ali, né? Tem coisas que a gente não fica inventando moda. E aqueles que não são iniciados, eu indico que abra o obi ali para Exu, porque é a divindade que está mais próximo a nós. Então, voltando, pode-se fazer um oriki ali para Ifá, uma reza para Ifá. E aqui eu gosto de ensinar aqui para o pessoal, é uma reza curtinha, que nós fazemos ela ou em forma de oriki, ou em forma de orim, que é canto.
que é assim: Orumilá Janã, Ifá Olokun Assorodaió, Eleripim, Okitibiritimpa, Ojo Igudan, Orumilá Direloni. Então essa é uma reza curta, simples, que explica o poder de Orumilá e também nos faz nos conectar com o nosso dia a dia, porque essa última frase, Orumilá Direloni, significa: Orumilá, você acordou bem? Né? É uma pergunta ali para Orumilá. Sim, porque você está vivo e você acordou também. Né? Olodumare, Eledama, né? Deu a permissão que você acordasse e tivesse mais um dia de vida aqui na Terra. Então é uma forma: Orumilá, você acordou bem? Porque eu acordei bem, porque eu estou vivo podendo estar fazendo esse ritual aqui com o Ifá ou com o Orixá, tá? Isso se replica não apenas a Ifá, é óbvio que o meu foco aqui é explicar o Ossé Ifá, mas isso você também pode utilizar para os outros orixás também, tá? Com exceção de Xangô, na qual normalmente não se utiliza o Obi, vai se utilizar uma outra semente chamada Orobô. Mas também, neste caso, pode-se pegar 2 orobôs, cortar este orobô ao meio e utilizar como se fosse no mesmo sistema do Obi, a princípio, para que possa ter essas quedas e essas orientações ali do oráculo. Então, como que nós fazemos esse Ossé? Despertamos o Ifá, batemos ali no Ifá, podemos cantar para Ifá, louvar Ifá, agradecer a vida, a mais um dia, agradecer ao nosso destino, agradecer ao Criador por estarmos vivos, respirando e ter a oportunidade de estar ali naquele momento fazendo um Ossé, para que a gente possa receber orientações sobre a nossa semana, sobre o nosso destino, para que a gente sempre possa estar um passo à frente ali no nosso caminho espiritual e trazer esse axé das divindades, tá? Tenho receio de fazer as coisas sem conhecimento, principalmente para as grandes mães. Com toda certeza, para as grandes mães tem que ter receio porque requer conhecimento, né? Por isso que o Ossé Ifá é aconselhado, né, para que você consulte o Ifá, mas é a mesma coisa. Às vezes, se você tirou uma habilitação ali de carro, você vai ter medo no início, é por isso que você vai andando pelas ruas por dentro antes de pegar a estrada e assim sucessivamente, mas é importante que você dirija, né, esse carro que é o seu Ifá. Só um minutinho. O que faz o sofrimento se tornar alegria, testemunho do destino poderoso que protela o dia da morte. Orumilá, você acordou bem hoje? 3 vezes. Exatamente. Isso é a tradução dessa reza em Yorubá, tá bom? Por isso que você também pode fazer essa reza em português, até para entender aquilo que você está falando. Sim, está correta. O amuleto patuá está me trazendo equilíbrio, saúde física, mental, emocional e equilíbrio espiritual. Axé, Ilza. Fico feliz aí que você recebeu o patuá, né? E que está recebendo esse axé aí. Por isso que é importante, né? Hoje, devido à internet, a gente consegue se conectar. Às vezes você não vem aqui no Instituto, está muito distante, mas recebeu este apetrecho espiritual, na qual foi confeccionado ele todinho por mim e está recebendo aí esses benefícios desse patuá, desse axé aí. Axé. Bom dia, Babá, sua bênção. Babá, há alguma medicina que possa nos auxiliar com questões de memória? Tenho percebido que meu pensamento está mais lento e tenho tido mais dificuldades de fixar informação. Com toda certeza. Dentro das medicinas espirituais de Ifá, tem uma medicina chamada Ixoye, que ela é justamente para a memória. Babalaô, devido ao seu treinamento e devido a ele ter que gravar muitas histórias dentro dos odus, seria humanamente quase impossível
Então, normalmente o Babalaô ele vai utilizar esta medicina chamada Ixoye, que é para auxiliar em gravar, né, esses conhecimentos de Ifá, e que nós aqui podemos utilizar não só para guardar conhecimento quando a gente está com a memória fraca, mas principalmente uma pessoa quando ela está prestando um concurso público, está prestando vestibular e precisa reter conhecimento, pode ser utilizado esta medicina chamada Ixoye. O correto seria você passar por uma consulta oracular para verificar, né, a necessidade desse Ixoye. Muitas vezes isso pode ser alguma outra carga espiritual na qual o Ifá pode designar algum tipo de ebó, alguma coisa assim, até para que uma medicina dessa possa ter uma eficiência maior, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui, a Roseli, gostei muito do meu patuá, está me dando bastante equilíbrio. Axé, Roseli. Axé, axé. Fico feliz. Cris, por enquanto eu não consigo mandar ir para Madrid, mas vamos ver o que a gente faz. Axé. Babá, existe buri na Umbanda? Pai de Santo disse que precisa. Olha, se a gente for falar de uma Umbanda tradicional, não existe bori na Umbanda, tá? Porém, hoje em dia as coisas estão muito mudadas, né? Tem muito pai de santo de Umbanda dando buri na Umbanda, jogando búzio, fazendo orixá na Umbanda. Então, o conceito de Umbanda é o culto às entidades. Você vai lá para falar com o caboclo, com o preto velho, com o baiano, e eles são os oráculos e que vai cuidar de você. Normalmente, o bori de Umbanda seria o amaci, que é o banho de lavagem da cabeça com as folhas. Agora, o bori, inclusive o termo, é um termo iorubá, utilizado no culto de nação, o candomblé, dentro das suas nações e dentro do culto dos orixás tradicional, tá bom? Porém, hoje está tudo muito misturado, tá? Babá, o senhor poderia ensinar em forma de curso como cuidar do orixá para aqueles que têm ibá em casa sem saber o que fazer? Bom, para isso eu já tenho o meu curso de Obi, que está na plataforma Hotmart, e esse curso já tem muitos anos que está lá, e que é basicamente ensinando você a consultar com o oráculo de Obi e também fazer o Ossé Ifá. Até porque são muitas horas de aulas gravadas e ali também tem muitas horas das pessoas me fazendo perguntas e tirando dúvidas sobre essa questão de como cuidar dos orixás, e ali é dado bastante orientação com histórias, com rezas, as quedas do Obi de forma mais profunda para que vocês possam entender, tá? Axé. Bom, aí, voltando ao conceito do Ossé Ifá, nós vamos pegar este Obi com um copo d'água na frente do Ifá, abrimos ali nosso Ifá, despertamos o nosso Ifá e nós vamos pegar este Obi, molha no copo de água este Obi, pinga 3 vezes esta água no chão, tá? Onde normalmente aqueles que são iniciados vai aprender Omi Tutu, Onan Tutu, Pelé Tutu, que seja água fresca, caminho fresco, que tudo esteja no frescor, no sentido da água ser um apaziguador, limpar o ambiente e abrir o caminho, porque a água é um elemento na qual nós necessitamos muito. Babá, um dos meus búzios está desmanchando, posso substituir? O ideal seria, pode substituir, só lava ele com banho de folha, no seu Ossé Ifá, você vai lá e acrescenta. É normal também, né, falando sobre isso, aqui quem inicia na casa, normalmente é colocado 2 búzios dentro do assentamento do Ifá, porque representa uma lenda lá onde Oromilá fez um pacto com o Adê, que é a prosperidade. E aí este pacto ele é representado por 2 búzios dentro do nosso Ifá. É comum, com o passar do tempo, esses búzios meio que derreter, devido aos elementos que nós utilizamos. O búzio é um calcário, né? A base de cálcio, magnésio ali, né, do oceano.
e conforme a gente joga alguns elementos, que são elementos mais ácidos, como a bebida alcoólica, vai desgastando, né, esse calcário, fazendo furo no buzo e ele se desgastando e se desfazendo. É normal, tá? Você não tá quisilado aí ou mandar uma macumba para você. É um processo químico natural que acontece aí com o tempo. Babá, sei que não tem a ver com a live de hoje, mas poderia falar um pouco de Xoroquê? É Ogum ou Exu ou carrega a energia dos dois? Obrigado. Bom, ele carrega a energia das duas coisas, mas Xoroquê, para a nossa visão iorubá, não existe, tá? Isso é uma divindade que normalmente é utilizado dentro do Angola, tá? Do candomblé de Angola, e aí tem esta visão de Ogum Xoroquê, que na visão do Angola, ele é como se fosse metade Ogum e metade Exu, tá bom? Axé. Mas isso é muito complexo para explicar aqui dentro de uma live, porque tem vários outros conceitos por detrás disso. Mas iremos cultuar isso como uma energia de Ogum. Aí nós pegamos este Obi, molhamos ali e falamos Omitutu, Onantutu, Peletutu. Depois eu vou explicar aqui em português para que possa entender, tá? O Obi é a divindade da boa sorte. Então a gente vai pegar esse Obi, podemos encostar ele aqui no nosso Ori, que é a nossa divindade interior, que nos conecta com o nosso eu e com as divindades, e pedir a permissão do nosso Ori para que a gente possa acessar ali a energia do orixá. E aí nós colocamos esse Obi na nossa cabeça e vamos pedir para que este Obi mande todas as negatividades embora, tá? Obi, que mande a morte embora, que mande as doenças embora, que mande os desgastes, os traidores, os inimigos, que mande tudo isso embora. Depois você vai pedir para que o Obi traga essa sorte. Babá, em um Ixefá é possível substituir a cabra pela galinha de Angola? Fabiana, sem problema nenhum, tá? No Ixefá não há necessidade de você ter uma cabra, tá? No processo iniciático. Inclusive aqui no Instituto, quando a pessoa vai passar pelo processo de Ixefá, não é cortado bicho de 4 patas, tá? É cortado frangos mesmo, né? Pombo, enfim, não há essa necessidade. O importante é saber ali o que está fazendo, tá? Então tem gente que já me perguntou isso em outras vezes, porque acha que é necessário ter uma cabra ali na iniciação para dar um nascimento. Não, não é necessário, tá? Porém, é o que eu falei, cada casa tem a sua forma de aprendizado ali e deve seguir isso. Obrigado pela explicação, um dia o senhor fala melhor sobre. Axé, que Fá abençoe. Uma dúvida, consultei com 2 babalaôs em tempos diferentes e todos os 2 falaram que sou de Ogum para cuidar dele. Isso pode ser ser iniciado em Ifá? Pode, tá? Porém, para que você cuide de Ogum, o ideal é que você tenha o auxílio de um sacerdote aí, até para saber o que Ogum necessita ali no seu caminho. Eu sempre indico que a pessoa se inicie em Ifá primeiro, antes até dos demais orixás, por Oromilá se tratar da divindade ligada ao seu destino. E quando nós falamos de Ifá, é um processo antes do seu nascimento. Os orixás é depois que você nasceu, saiu no mundo, chorou aqui na terra. Ifá, Egungun, as mães, volta lá no ato da concepção. E muitos dos nossos problemas vêm justamente da nossa ancestralidade, ligado ao pai, à mãe, à avó, avô. Então, quando nós descobrimos isso através do seu Odu transitório, normalmente no Ixefá, nós vamos saber exatamente como cuidar de tudo isso dentro do seu caminho, tá bom? Axé. Aí, nós pegamos esse Obi, pedimos primeiramente para que o Obi mande todas as coisas ruins embora da nossa vida, do nosso caminho. Depois vamos pedir para que esse Obi traga a sorte, a prosperidade, a felicidade, todas as coisas boas. Aí em frente ao Ifá, nós vamos abrir este Obi,
essas 4 partes do Obi. No Obi ali tem o bulbo, normalmente nós arrancamos esse bulbo como uma representação do sacrifício do Obi. E esta parte nós damos a Exu. Pode colocar ali, quem tem o assentamento de Exu pode colocar em Exu, ou pode colocar ali no chão mesmo, num cantinho, ou pode até mesmo colocar dentro do copo de água este bulbo. E aí nós tiramos esse bulbo, rodamos 3 vezes na nossa cabeça, falando Exu Machemi, Exu Machemi, Exu Machemi. E depois nós vamos perguntar a Ifá se está tudo bem, se está tudo em Irê. A primeira coisa que eu pergunto a Ifá é: Babá Oromilá, está tudo bem? Está tudo em Irê? E aí eu vou jogar o Obi, tá? A sinceridade e a verdade transmitida pelo Babá fazem parte do segredo de Ifá. Gratidão por repartir seu conhecimento. Achei. Axé, Washington, que Ifá abençoe. Porém, o ideal, se você não tem um Obi de 4 gomos, pode pegar 2 Obis de 2 gomos. Não é o ideal, mas a gente também tem que adaptar para a nossa realidade. E aí você teria aí essas 4 partes. Como saber se precisa fazer iniciação? Tudo começa através da consulta oracular. Você pode procurar um sacerdote da sua confiança para jogar aí o Opelé Ifá, e através da consulta de Opelé Ifá virá todos esses diagnósticos, tá? No Itefá ficamos sabendo o nosso destino, o que nascemos para ser e fazer aqui no Aie? Sim, ali ele vai te trazer a prescrição dentro do seu Odu daquilo que, na qual seria o seu chamado. Porém, gente, as pessoas às vezes ficam numa ilusão, né? Olha, Ifá diz que você nasceu para ser engenheiro. A Ifá diz que você nasceu para ser lixeiro. Não, não é isso. O próprio Odu Ifá, ele vai te trazer as tendências dentro do seu destino. Aquilo que é bom para você, aquilo que você deve evitar, aonde que tá as armadilhas. Então, assim, às vezes as pessoas fantasiam como se fosse, né, algo mágico. Olha, você nasceu para ser isso. Não é bem isso que Ifá trouxe ali o seu chamado. Você vai entender quem é você através do seu Odu, e esse Odu ele vai perdurar aí pelo resto da sua vida, e cada vez mais, conforme você vai se aprofundando, você vai aprendendo mais sobre isso. E aí, pessoal, quando a gente cuida do Ifá, nós vamos fazer as perguntas ali a Ifá, e cada queda deste Obi, que não dá tempo da gente entrar nisso daí tudo, é por isso até que aqueles que querem se aprofundar, tem inúmeros cursos aí na internet, aqueles que querem aprender comigo, tem o meu curso na plataforma Hotmart, onde você vai aprender a fundo essas quedas de Obi. E através dessas quedas do Obi, através desse jogo, você vai saber se está tudo bem, se não está tudo bem, qual que é o tipo de energia que está regendo ali, tá? E depois que você fez essas perguntas a Ifá, porque o mais importante é saber fazer as perguntas corretas, né? É a mesma coisa, você chega lá em Ifá, Babá, posso viajar? Ué, pode, né? Mas quando, com quem, para onde? Então é importante que a gente seja objetivo. Um dos maiores problemas que as pessoas têm é justamente não ter uma clareza naquilo que perguntar para Ifá. E aí aquela pergunta ela se torna muito aberta, e a mensagem também pode vir muito aberta, porque se você não trouxe clareza ali, você também não vai receber uma clareza. Ifá não erra, quem erra somos nós, né, nas interpretações. Então Ifá é um conhecimento profundo sobre o seu próprio ser. Então é importante que você gaste um tempo nesse estudo e dentro desse conhecimento aí, para que você possa semanalmente receber orientações. E às vezes você tem umas questões específicas ali para resolver, e que você pode questionar isso, né, no seu Osé Ifá, fazendo uma pergunta. Você precisa tomar uma decisão importante ali, às vezes de trabalho ou com pessoas, e você pergunta isso para Ifá, e você vai ter uma clareza
ali jogando o obi. Quem não é iniciado em Ifá pode fazer tudo isso também? Sim, principalmente jogando para Exu. Num pratinho branco você pode se conectar com o Ifá. Os búzios recebidos no buri devem ser usados como? Sempre penduro no pescoço apenas. Deve usar sempre ao sair da casa? Não, na verdade, eu oriento que as pessoas aqui, quando ela recebe aqueles 4 búzios, né, num buri, já vem num saquinho ali, é para você deixar dentro do seu travesseiro, para guardar ali a sua energia, o seu sono, não ficar andando com eles. Bom dia, Richard e Sandra. Axé, que Fá abençoe, o Boa Tosse, Oriorafum. Axé. Aí nós vamos primeiramente perguntar a Ifá se está tudo bem, se não, vamos identificar ali o que está de errado. Nós vamos fazer os questionamentos na qual nós necessitamos conforme a nossa vida e conforme a nossa semana ali. E depois desse diagnóstico, nós perguntamos a Ifá se há necessidade de algum elemento a mais ali naquele ossé. E aí, Ifá dizendo que sim, nós vamos perguntar se é água, se é bebida, se é gin, se é dendê, se é mel, se é sal. Aí, esse é um conhecimento que cada casa deve passar aí para a pessoa, e até de elementos mais complexos, como um acaçá, como uma banana, como um inhame, e cada um tem uma função. É a mesma coisa, através de um diagnóstico, você vai numa consulta, o médico vai fazer um diagnóstico, e através daquele diagnóstico haverá um tratamento, que é a medicação que você necessita ali naquele momento. Então, o Oromilá, a mesma coisa. Então, às vezes você está em uma desarmonia ali no trabalho, ou com seu relacionamento, vem só o Odu Okan, né, que é ligado a esta energia, você pergunta ali, babá, para que possa me auxiliar, né, para limpar esta energia, essa mágoa, essa desconexão, necessita do azeite de dendê, porque é um dos elementos de harmonização de energia. Por isso que requer você também ter conhecimento sobre esses elementos, a função de cada um, até para você saber o que utilizar, né? Então, se você está com dor de cabeça ali, precisa de um Doril, não adianta você pegar ali e, olha, uma água oxigenada na mão, não vai resolver sua dor de cabeça. Você precisa entender o que está acontecendo. E é por isso que eu falo que quem aprende não depende. Esse básico você precisa entender para ter clareza ali no seu dia a dia. E depois que você identificou isso, viu os elementos na qual você necessita naquele ossé através do seu Ifá, você vai pegar um pedaço desse obi, vai morder, vai mastigar, engolir, porque o obi ele tem a visão também como se fosse a hóstia para o católico, né, do corpo de Cristo, o corpo de Ifá ali, dos orixás. Então você vai fazer uma comunhão com as divindades. Então pode morder um pedaço do obi, mastigar, engolir, depois passa esse obi no seu corpo, tá? Para impregnar a sua energia ali e ter uma troca de energia. Então isso já vai fazer uma limpeza no seu campo energético, no seu campo áurico, vai limpar e aquilo ali você vai colocar no seu Ifá ou no seu orixá, aqueles gomos de obi, para que esteja energizado ali e Oromilá possa trocar a sua energia espiritual também, tá? Só um minutinho. Babá, eu posso passar o obi no meu corpo mesmo não tendo feito Ixefá ou Itefá? Estou bem doente e gostaria de pedir saúde para mim. Posso? Com toda certeza, tá? Com toda certeza. Isso vai te auxiliar. Babá, os elementos que são pedidos coloca-se dentro da panela ou pode ser em um copinho do lado da panela. Para Ifá, o ideal é que você coloque dentro da panela e molhe ali com esses elementos os seus iquins Ifá, tá? Quando a pessoa tem determinados orixás, como Oxum, Iemonjá, Oiá, dependendo do orixá, vai ter muitos elementos ali, apetrechos, muitos búzios. Então, para
se tornar um ossé mais fácil, eu não falo para ficar regando ali com azeite de dendê, por exemplo. Então pode pegar umas cumbuquinhas ali, colocar dentro do próprio ibá e colocar aquele elemento, né? Agora, se é uma água, uma bebida, aí eu falo para você borrifar ali no ibá mesmo, porque aquilo vai secar, vai evaporar. Mas dependendo do elemento, também depende muito do momento, né? Vai colocar ali diretamente no orixá, tá? Eu já vi templos misturando com mel ou obi. Pode se misturar ali o mel com o obi até para comer aquilo ali e é um elemento de axé, tá? Por isso que depende da direção de cada um, tá? Aqui eu falo para vocês que estão aqui se conectando para aprender, mas principalmente para os meus iniciados aqui na casa, que antes de sair daqui da casa eles já recebem uma aulinha e recebem uma apostila minimalista de 2 páginas que tem todas as informações na qual você precisa ali para fazer um ossé bom. Porque muitas vezes você vai pegar lá um livro de 50 páginas, você vai ficar mais confuso do que estava. Então, para isso é aquilo, para isso é aquilo. Tem que ser objetivo ali para que a gente possa entender, tá? Babá, o dendê é para acalmar, apaziguar, certo? Sim, ele é um elemento de harmonização de energia, tá? Como ele é um óleo, imagine a mesma coisa ali do óleo dentro do motor do carro. Se você não tiver o óleo no motor do carro, vai ficar ferro com ferro, tendo atrito. Então é para tirar os atritos do nosso destino. Babá, mas quem tem Itefá, Odu com os iquins, como faz? Coloca o dendê e as outras coisas dentro do ifá em cima das sementes? Sim, Dani, com certeza. Você vai alimentar os seus iquins ifá com esses elementos, tá? Olha, eu gosto de brincar, para quem é um pouco mais velho, né? Antigamente tinha um negócio chamado bichinho virtual, que eu acho que era Demagoche o nome. Que você tinha que a cada 2 horas ir lá alimentar, dar banho, fazer alguma coisa desse tipo, porque senão aquele bichinho virtual ele morria. Quando nós nos iniciamos, dentro do processo iniciático, é ativado o núcleo do Iquim. E aí nós damos vida àquela semente, àquele núcleo. Então imagine que aquilo ali é que nem um bichinho virtual, ele está ali. Então há necessidade desses cuidados para alimentar esta energia, para que aquela energia ela reverbere. Eu tenho filhos aqui que eu inicio, que o ideal, eu falo que o ideal seria mais ou menos a cada 3, 4 meses a gente fazer uma consulta, verificar como que tá, fazer o ebó, o que seria o the best, a cada 3 meses fazer uma consulta e fazer um ebó. 4 ebós no ano seria maravilhoso, não tem como a vida não melhorar, não se desenvolver. Mas tem gente que só vai cuidar do ifá lá uma vez por ano, tá? Eu digo cuidar no templo, né? De trazer o ifá aqui, de fazer uma obrigação anual para ver a troca de ciclo. Então tem gente que é tão sem vergonha, eu falo dos meus mesmo, que eles vêm aqui uma vez por ano para trazer o ifá, para cuidar, e aí você olha aquele ifá, não tem energia nenhuma, tá morta. E aí você fala, nossa, mas você não tá fazendo o seu ossé ali, babá, faço toda semana. Mentira, o Iquim tá morto. Você vê que o Iquim ali ainda tem um pingo de sangue da última vez que ele saiu daqui. Ou seja, ele pegou aquela panelinha, deixou lá jogada dentro da casa dele e aí reclama que a vida não anda. Porém, a obrigação de cuidar da sua vida e do seu destino é sua. Nós, como sacerdotes, temos a obrigação no sentido de ser um orientador e te guiar para um melhor caminho, não te desorientar, mas a função de cuidar da sua vida é sua. Então tem gente que chega com o ibá aqui, que o Ziquim está morto e ainda mente na nossa cara, olha, não, faço meu ossé semanalmente. Mentira, o Iquim está seco ali, até mudou de cor, ainda tem uma marquinha do sangue da última vez que a pessoa saiu daqui, então aquela energia ela morre. Tem gente que perde o seu ifá, com certeza. Então, sim, você deve fazer o seu ossé
diretamente nas suas sementes, diretamente ali na panela. Então pega lá um pouquinho da bebida, coloca lá dentro do seu Ifá, dos outros elementos. Por isso que há necessidade de semanalmente. Tem semana que Ifá não pede ali elementos nenhum, a não ser o bi, água, enfim. E aí não suja o seu Ibá. Mas se você vai fazer um Ossé na outra semana e pediu determinados elementos, o ideal é que você limpe, né, o seu Ifá. Aí na próxima live eu posso explicar como que a gente faz essa limpeza aí no Ifá, que tipo de folha utilizar e assim sucessivamente. Então, basicamente, pessoal, para que a gente possa cuidar do nosso Ifá semanalmente, nós necessitamos de água e obi e saber interpretar essas quedas do obi para saber qual que é a comunicação que Ifá está querendo nos mostrar ali. Isso é extremamente importante. Por isso que se você tem o seu Ifá, não sabe jogar o bi, não sabe fazer o Sé, você está com uma Ferrari parada na garagem. E o que é pior, pagando o imposto aí, né, o IPVA, pagando o seguro de um carro que você nem usufruiu. Ou seja, aquilo ali só está te dando prejuízo e não está te dando prazer. Ifá e os orixás é para te dar prazer, no sentido de você fazer a sua comunhão ali com a divindade. Quando você faz o seu Ossé, é o seu trabalho espiritual. Em Ifá nós não temos esse negócio como, por exemplo, na Umbanda, que tem gira todo final de semana. Aí todo final de semana você se reúne lá com seus irmãos de branco, vai cantar, louvar. O seu Ossé Ifá é o seu momento com você mesmo e com a sua divindade de se comunicar e estar fazendo ali o seu trabalho espiritual. É um momento onde você vai pedir para as divindades, vai trocar sua energia, pode cantar, pode louvar ali as divindades e louvar principalmente a vida por estar vivo e estar conectado ali com as energias. Axé, Simone, que Fá abençoe. Só um minutinho. Eu gosto de fazer as analogias aí, porque aí numa analogia as pessoas entendem. Então eu gosto muito de usar uma linguagem simbólica através dos símbolos, porque aí até uma pessoa que tem uma idade mais avançada e uma criança consegue entender o que eu estou falando. É isso aí. É o Tamagotchi, né? Ai, ai. Eles comem também uma vez por ano? Não entendi, mas sim, quando você se inicia, né? Eu falo que na pior das hipóteses você não vai fazer uma consulta aí a cada 3 meses, ver o que há necessidade de fazer. Eu falo que pelo menos uma vez por ano você precisa trocar o seu ciclo, né? O seu ciclo de energia. Às vezes o seu Odu não vai mudar, mas você vai receber orientações através daquele novo ciclo, né, daquilo que está vindo para o seu novo ciclo de ano. Então, como a gente, todo final de ano a gente vai lá, vai para o mar, veste branco, né, pula as ondinhas, esperando que aquele ano vai ser diferente. É a mesma coisa, a gente vai consultar o Ifá para saber qual que é o Odu que está vindo naquele ano, naquele ciclo, alimentar aquelas energias e receber orientação de como que vai ser aquele novo ciclo. Às vezes naquele ano lá você pretende comprar uma casa, um exemplo, mas às vezes vem um Odu falando que você não deve fazer isso, porque às vezes você vai entrar numa roubada, numa furada. Então a gente tem que entender o ciclo que nós estamos para que a gente tome decisões mais assertivas. E Ifá, ele serve principalmente para isso. Axé. Só um minutinho. Bom dia, Babá Buruboie. O senhor poderia fazer uma parte 2 da live de hoje? Eu me iniciei em Ifá no Dudu, saí da iniciação sem saber nada. Bom, a iniciação no Dudua, não tenho o que dizer, é uma iniciação séria, verdadeira, mas realmente em cada casa aí tem esses conhecimentos. Para mim, o mais importante
que tem pós a sua iniciação é você saber o que fazer com a sua panelinha de Ifá. Senão fica lá só uma panela com os coquinhos sem saber o que fazer. Então é importante esse aprendizado, tá? Para aqueles que querem se aprofundar mais, tem esse meu curso da Hotmart, na qual você vai aprender ali todas essas técnicas de Obi e saber como se comunicar com o Ifá, com os orixás, histórias de Obi, rezas de Ifá, reza dos orixás, para que você possa aí se conectar melhor, tá? Então, na semana que vem, a gente continua esses ensinamentos aqui sobre Ossé e Ifá, e eu vou explicar na semana que vem, principalmente, que tipo de folha a gente pode utilizar para limpar o Ifá, quais as outras técnicas aí para quem mora em apartamento e não tem acesso, né, a um jardinzinho com folha para que possa fazer um banho ali para Ifá, quais as outras alternativas que a gente pode utilizar para estar fazendo a limpeza dos nossos iquins e dar continuidade aí nessa live sobre Ossé, Ifá e Ossé dos orixás, tá? Mas uma das coisas mais importantes que tem é a gente saber fazer esse Ossé, porque é nós com a nossa divindade. Então não é algo para os outros, é um momento de comunhão que você tem que ter com você, com a sua espiritualidade, se conectando, sabendo o que está acontecendo. E até os membros aqui da casa relatam, né, que é tão legal que começam a fazer o Ifá e vai fazendo direitinho, que chega uma hora que Ifá começa a falar como se fosse dentro da sua cabeça. E você vai ter esse entendimento. E isso não é algo que eu posso te dar numa iniciação. É você que tem que cavalgar ali para poder chegar nisso daí. Porque é a sua espiritualidade. Eu posso dar o start dentro dessa espiritualidade através da sua iniciação. Mas cultivar isso é você com você mesmo, com a sua divindade. O que você precisa é de um passo a passo de como fazer isso. E esse passo a passo é através do seu Ossé Ifá, semanalmente, cultuando o seu Ifá, cultuando os seus orixás. E o elemento básico que você vai utilizar isso é um copo d'água em um Obi, para que você se conecte, faça essa comunhão, faça essa limpeza, se conecte com a sua espiritualidade e com a sua divindade e saiba ali o que eles estão querendo falar com você, indagar as suas perguntas e saber a partir do Obi e da água quais os elementos na qual o Ifá está pedindo, direcionando. Às vezes você está com um determinado problema ali, você pergunta para Ifá, Babá, deve fazer uma consulta com o Babá Kaiodê? Às vezes o seu Ifá vai dizer que não. Por quê? Porque às vezes a solução vai vir de uma outra coisa. Ou às vezes fala, não, a casa caiu, procura o Babá Kaiodê, e aí você vai ter uma lucidez ali. Então veja como é legal. Quem aprende não depende. Até para que você não seja manipulado, né, por pseudo sacerdotes. Então veja que legal. Você pergunta para o seu Ifá, devo fazer uma consulta ali com o Babá Kaiodê? Às vezes o Ifá vai dizer que não é o momento. Às vezes não há necessidade de uma consulta para resolver aquele problema na qual você está. Mas às vezes você precisa de uma lucidez através de uma consulta e aí Ifá vai dizer que sim. Então você vai tomar decisões mais assertivas aí no seu dia a dia, tá bom? Axé. Babá, o vermelho de Xangô ele cai muito bem, axé. Obrigado, também gosto do vermelho. Hoje estava tão frio que eu não queria, chovendo demais, não queria colocar uma roupa iorubá, dar uma mudadinha. Axé, ó, o curso de Obi do Babá é maravilhoso, axé, obrigado, que Ifá abençoe. Enfim, pessoal, chegamos aí ao fim de mais uma live, até o nosso próximo encontro, na próxima semana. Não deixem de, hoje, entrar lá no nosso Instagram mais tarde, eu vou postar mais um vídeo falando sobre Ediobê. Comentem, curte, pessoal, não cai o dedo não só de apertar um botãozinho. Isso ajuda aí a plataforma a entregar para mais pessoas. Então aqueles que gostam desse trabalho aqui, comentem lá, nem que seja um axé, né? Achei,
Põe lá, que curte, por favor, que isso ajuda aí a plataforma a entregar para mais pessoas. Axé, pessoal, que Fá abençoe. Ainda ficou muitas perguntas aqui para a galera. Vai ser no Instagram, tá? Nós já começamos essa série aí, As Portas do Ifá. Demorei para gravar. Vou ver se eu peço ali para minha equipe colocar essa live depois no YouTube aí para vocês, tá bom? Então, axé, excelente semana, que Fá abençoe e até o nosso próximo encontro. Axé. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé. Axé.